das alterações que tem na reforma trabalhista é a possibilidade da terceirização irrestrita, ou seja, a terceirização de toda e qualquer atividade. O que isso importa para o trabalhador bancário dentro da agência ou mesmo na parte administrativa, parte regional e de diretoria? Que todos os cargos que antes eram exercidos por um trabalhador contratado, com carteira assinada, vinculado à categoria dos bancários, a partir de 13 de novembro, poderiam, em tese, ser exercidos ou podem ser contratados através de uma empresa. Ou seja, em vez de ter a empresa João Bancário, vai ter a empresa João Bancário Limitada fazendo as funções de um gerente de atendimento, de um gerente de contas. E o que isso importa, o que isso implica para o trabalhador? Importa que uma empresa não se afasta, importa que uma empresa não tira férias, importa que uma empresa não tem um horário específico de início e fim da jornada, importa que uma empresa não pode ficar doente, importa que uma empresa tem metas comerciais a cumprir, ou seja, ela desumaniza o ambiente de trabalho para fazer uma relação meramente civil-comercial. Isso é um dos riscos que a reforma trabalhista traz e que muito se ouve dentro do ambiente bancário. O que a gente recomenda ou qual a atenção que deve ter? Postos estratégicos e algumas atividades comerciais específicas talvez não enfrentem o efeito da terceirização tão presente ou tão imediata, até porque alguns bancos já vêm ao longo do tempo adotando medidas de virtualização, de home office ou de centralização em agências digitais, em atendimento centralizado. A reforma, na verdade, ela traz uma possibilidade de precarização maior dentro da agência. Então, o primeiro contato e a primeira recomendação que a gente faz é que o trabalhador sempre busque o respaldo do Sindicato dos Bancários para fazer essa resistência. E naquela medida em que daqui a pouco ele é dispensado, é desligado ou mesmo sofre esse processo de precarização, de terceirização, ele tenha presente a possibilidade de discutir isso na justiça. É um direito que, na verdade, ele importa na redução, não é, das garantias e dos direitos estabelecidos na norma coletiva dos bancários e na legislação específica, para uma relação comercial, estabelecida numa suposta igualdade entre o trabalhador e o banco, que vão determinar as atividades e o conteúdo diário de atividades dessa rotina na agência. Então é muito importante o trabalhador ter presente esse primeiro risco, que é a terceirização do seu posto de trabalho, mas não através de outras pessoas, e sim dele próprio ser contratado através de uma empresa para exercer a mesma atividade, mas com uma precarização no conteúdo legal e econômico da sua prestação de serviço. Um outro ponto que chama atenção na reforma trabalhista é a possibilidade do teletrabalho. O que é o teletrabalho? É toda aquela atividade realizada fora do ambiente do empregador, ou seja, daqui a pouco tu tem alguma atividade específica na agência que pode ser desempenhada em casa, como por exemplo, contato com o cliente, cobrança de contratos, prospecção de novos negócios, em que o trabalhador não precisa mais necessariamente ficar alocado na agência e sim pode estar na sua casa com terminal de computador, internet e telefone. O que, num primeiro momento, pode parecer uma grande vantagem ou comodidade, na verdade, esconde por trás uma certa exploração da mão de obra através de uma jornada não controlada oficialmente e que o trabalhador vai receber certamente uma listagem, um grande conteúdo de atividades, um grande conteúdo de cobranças, um grande conteúdo, uma grande relação de clientes para fazer contato, e isso vai importar que ele fique das 7 da manhã às 7 da noite, por exemplo, fazendo contato, tentando prospectar negócios. A grande vantagem que tem para o empregador do teletrabalho é justamente isso, é aumentar a produtividade, aumentar a carga de trabalho do trabalhador, mas sem observar o pagamento das horas extras, que até então, limitado dentro da agência, era em 6 horas ou 8 horas e as excedentes então remuneradas. Outro ponto da reforma trabalhista que chama atenção e merece todo o cuidado é a questão da possibilidade da quitação anual dos direitos. É mais ou menos como aquela relação de consumo em que no final do ano a gente recebe uma cartinha da empresa de telefonia, uma cartinha da empresa do plano de saúde dizendo que todas as obrigações do ano estão quitadas. Com a reforma trabalhista se torna possível, através de uma negociação entre a empresa, trabalhador e sindicato, quitar anualmente as obrigações do contrato. E isso traz um risco muito grande na medida em que o empregador estaria autorizado, por hipótese, a não cumprir nenhum
dos direitos trabalhistas da norma coletiva dos bancários, da legislação da CLT, como por exemplo atrasar salário, poderia não pagar um vale-transporte, não pagar um vale-alimentação, uma série de direitos para no final do ano ele negociar esse conjunto de direitos através de uma redução, de uma negociação, mas, e aí é importante, dependendo da chancela da participação do sindicato. A gente pode afirmar que os sindicatos bancários de Porto Alegre certamente não vai tolerar e não vai compactuar com esse tipo de precarização, mas vale o alerta para os trabalhadores vinculados a outras entidades e até mesmo fora da categoria dos bancários a ficar alerta com a possibilidade da quitação anual. A reforma trabalhista traz uma nova possibilidade de desligamento para o trabalhador. Até então, a gente tinha a dispensa sem justa causa de iniciativa da empresa, ou seja, o banco demite o trabalhador, manda ele embora pelas razões que tem de devido, e a dispensa, o pedido de demissão, ou seja, a iniciativa do trabalhador de se desligar. E isso importava ele não receber o aviso prévio, não receber os 40% do fundo de garantia e não encaminhar o seguro-desemprego, ao contrário do que teria numa dispensa sem justa causa de iniciativa do empregador. A reforma, ela traz então uma terceira via que seria um acordo para demissão, em que o trabalhador chega para o empregador e negocia, olha, eu tenho interesse de sair e ao mesmo tempo não quero perder todos os direitos. Com isso, a reforma possibilita esse acordo de demissão em que o trabalhador abre mão de metade do aviso prévio e metade da multa de 40%. Ele não vai conseguir, além de receber metade do aviso prévio e da metade da multa de 40%, ele não vai conseguir sacar a totalidade do fundo de garantia e sim apenas 80% do saldo da conta, além de não possibilitar o encaminhamento do seguro-desemprego. A reforma trabalhista traz ainda uma outra possibilidade de negociação dos direitos, que é através do incentivo para demissão, ou seja, é aquele tradicional PDV. Esse PDV, Programa de Demissão Voluntária ou Incentivada, dependendo da instituição bancária, o trabalhador bancário ele deve observar fundamentalmente um aspecto determinante, a origem desse PDV. Se esse é um programa instituído pelo banco, de iniciativa do banco, sem a participação do sindicato, é um programa em que os valores recebidos não importam em quitação do contrato de trabalho e nem das obrigações contratuais, ou seja, ele pode receber os valores do PDV e ainda assim demandar na justiça a correção ou a reparação de alguma lesão econômica que ele tenha tido durante o contrato. Por outro lado, se esse PDV for realizado em consenso, por meio de acordo coletivo, com a participação, com a interveniência do sindicato profissional, então os sindicatos bancários negociando com o banco um PDV para o desligamento dos trabalhadores, esse PDV pode sim dar quitação das obrigações do contrato. Via de regra, o trabalhador tem que observar então na questão do PDV a origem desse programa, se ele é feito ou não em acordo com a instituição sindical, para daí ver a quitação e a amplitude dessa quitação sobre o contrato de trabalho. É uma situação personalíssima de cada um que demanda uma avaliação com um advogado especializado para ter a certeza dessa escolha. A reforma trabalhista traz a possibilidade da negociação extrajudicial dos direitos do trabalhador bancário. Todo trabalhador que receba mais de 2 vezes o teto da Previdência, ou seja, que receba aproximadamente R$11 mil, ele tem a possibilidade de negociar os direitos, as lesões que entenda tenham ocorrido no curso do contrato, não na Justiça do Trabalho, mas sim numa mesa de negociações com o empregador. Então, todo mundo ganhando mais de R$11 mil, que receba mensalmente mais de R$11 mil, fica excluído de certa forma ou tem uma alternativa de negociação para esses direitos que não a Justiça do Trabalho. Essa é uma outra situação em que cada trabalhador deve buscar assessoria individualizada, especializada no direito bancário,
para avaliar se é ou não interessante, se o banco que ele trabalha tem ou não tem essa possibilidade de negociação, para fazer uma ponderação entre os riscos que ele tem de uma negociação direta com o empregador e o valor que ele vai receber, ou o ajuizamento de uma ação na Justiça do Trabalho para ter a reparação integral e completa desses direitos. É uma situação em que a reforma traz e certamente alguns bancos vão se valer disso como forma de obter uma quitação ampla, geral e restrita do contrato de trabalho, e cabe o alerta, fica o alerta para o trabalhador bancário sempre buscar uma orientação segura de qual a melhor decisão no caso a ser tomada. O dano moral na Justiça do Trabalho até então tinha suas indenizações, o valor de suas indenizações fixado com base no critério subjetivo de avaliação do juiz, ou seja, o trabalhador levava no processo uma situação de fato que importava uma lesão e que ele entendia gerar um dano moral, e com base nisso o juiz fixava um valor de indenização. Com a reforma trabalhista, essa avaliação fica tabelada e fica vinculada ao salário do trabalhador. Então, o empregado que receba R$1.000, ele vai ter um limite na indenização máxima de 50 vezes o seu salário. A indenização maior, mais grave, por um fato gravíssimo que a CLT, que a nova CLT estabelece, vai ter como patamar 50 vezes o seu salário. Ou seja, é uma reforma que mostra novamente o caráter precarizante, o caráter redutor de direitos, porque toda aquela situação, e principalmente as questões de saúde do trabalhador bancário, que são sistematicamente agredidos através das LER-DORT, dos problemas osteomusculares em membros superiores, ou ainda as questões psiquiátricas envolvendo tratamento psiquiátrico, pressão por metas, toda aquela situação que determina a incapacidade do trabalhador, isso não vai mais ser avaliado através de um caráter subjetivo e com base na extensão da lesão, ele vai ser tabelado. Então é muito importante que o bancário busque a assessoria jurídica do sindicato, que busque o apoio do sindicato para fazer uma avaliação correta da situação, para ter presente a extensão da lesão física e mesmo emocional, a mesma psiquiátrica, para poder demandar na justiça, sabendo que a partir de agora existe essa tabelinha de valores e que estabelece os limites das indenizações. A reforma trabalhista traz talvez um dos únicos pontos benéficos e ainda assim discutível em prol da categoria bancária, que é a possibilidade do fracionamento das férias. Até então existia a possibilidade de tirar 30 ou 20 dias e receber o abono pecuniário. Hoje, com a reforma trabalhista, continua existindo a possibilidade do trabalhador obter o abono pecuniário, mas ele também pode fracionar os 30 dias em 3 períodos, em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e nenhum deles inferior a 5 dias. Isso é uma possibilidade que o trabalhador deve exercer e é de iniciativa dele, não é? Sabendo que muitos bancos e muitas instituições, na verdade, se valem disso como uma imposição, ou seja, o trabalhador pode ter a certeza que não é uma obrigação do banco, não é uma imposição do banco, e sim é uma faculdade dele querer ou não fracionar as férias. Na cartilha que o escritório elaborou, diretamente direcionado para a categoria dos bancários, a gente tem esmiuçado muitos outros pontos da reforma trabalhista e os seus impactos, as alterações que elas importam para a categoria. Acesse o link abaixo, conheça a nossa cartilha e entre em contato.